Já há um bom tempo eu fiz uma promessa para mim mesmo que se o cavalo passa selado, eu vou subir no cavalo. Eu não vou deixar ele passar não, mesmo que eu caia lá na frente, né? Mas eu vou subir. Isso aí tem muito a ver com a minha ida para a Secretaria Estadual de Saúde. Acabou a campanha, o Romeu Zema foi eleito, eu falei assim, que bom, né? Agora eu volto a ser médico, vou fazer o que eu sei fazer, que é o meu dia a dia. Foi muito bom, a contribuição que eu pude dar teve um sucesso muito grande, que a gente conseguiu fazer o governador, e vamos embora. E voltei para o meu dia a dia, para a minha vida. Sempre todo mundo perguntando se eu ia ser secretário, se eu não ia ser secretário, isso nunca tinha passado na minha cabeça, nem de perto, assim. E aí, naquele processo seletivo que estava sendo feito em Belo Horizonte, eles acabaram selecionando uma outra pessoa para ser secretário. E eu lembro de direitinho que quando saiu o nome dele, eu falei assim, ufa, acabou o peso das minhas costas, não tem risco nenhum mais de eu ir, né? Logo quando o governo começou, né? E esse que foi o selecionado teve que sair e aí começou-se um novo processo seletivo. Marcaram uma agenda com o governador para eu ir lá conversar com ele e o Zema me sabatinou bastante, sabe? Fiquei 3 horas conversando com ele, me perguntando tudo do SUS, sobre o que eu pensava que poderia ganhar de eficiência, que poderia ter mais visão liberal, né? Mais competitividade na saúde. E foi assim, na verdade foi um papo até gostoso, porque fluiu muito e eu consegui expor bem as ideias que eu tinha. E aí deu assim, uma semana depois eu recebi uma ligação de Belo Horizonte. O Matheus falou assim, Dr. Carlos, o governador te escolheu. Aí eu dei até frio na barriga. Eu falei assim, ai meu Deus do céu. Eu falei, tá, que legal. O senhor vem? Eu falei assim, vou. Assim, se você puder chegar aqui amanhã. Eu falei assim, amanhã não dá não, eu tenho cirurgia. Eu lembro disso direitinho. Eu falei assim, não, amanhã não dá não, que eu tenho cirurgia. O fato foi que eu fui para Belo Horizonte, cheguei lá, fui conhecer a secretaria, começar a entender como eu ia montar o time, uma vez que foi tudo muito corrido. E aí eu fui conversando com liderança, por liderança da secretaria, indo entendendo o que estava acontecendo. E, na verdade, assim, eu vi um cenário de guerra, né? A secretaria estava muito desorganizada, não tinha uma liderança nítida, não tinha uma proposta clara para seguir. Então, eu lembro que depois de uma semana inteirando dos fatos, eu voltei para o Juiz de Fora e na viagem de volta para o Juiz de Fora eu fui montando na minha cabeça o que eu ia fazer. E aí o primeiro item que eu precisava saber era o seguinte, assim, o que eu vou ter de dinheiro para fazer a gestão? Será que o governo já tem essa noção? Foi uma semana de discussão realmente, até a gente chegar num valor que o governo poderia passar para a saúde com certeza e eu conseguiria, né, fazer uma gestão mínima. Nesse intervalo de uma semana eu fui para Brasília, né? E esse fato é muito interessante que dá assim, uma noção do que era a situação. Para ir de carro, a gente não tinha crédito de gasolina e o carro estava sendo quase confiscado pela locadora. Para ir de avião não tinha como, porque a companhia de passagem aérea não vendia para o Estado, não vendia para a saúde. Então acabou que eu tive que pedir a aeronave do governo para me levar para tentar conseguir algum dinheiro federal para poder segurar a saúde de Minas, porque tinha uma procissão de gestores de hospitais, diretores de hospitais, diretores de consórcio intermunicipal, diretores do SAMU, prefeitos, todo mundo pedindo, porque o Estado realmente estava travado, não mandava nada para ninguém. Hospitais atrasados, UPA atrasado, SAMU atrasado. A última nota fiscal paga na saúde de Minas Gerais, a gente estava em fevereiro de 2019. A última nota fiscal tinha sido paga em março de 2017, ou seja, praticamente 2 anos de atraso. Com isso, todos os fornecedores estavam já boicotando o Estado. Quando a gente precisava comprar remédio, ninguém entrava em licitação. Então, o cenário era caótico realmente. E assim que a gente conseguiu estruturar um pouquinho a equipe e reunir, fizemos um planejamento de guerra mesmo, ou seja, dá prioridade e vamos esticando o que tinha de prioridade. O que era para nós fundamental, emergencial, o que não podia faltar, a gente foi ticando.
e acabou que isso culminou até com um acordo com o Ministério Público, ou seja, nós vamos ter tanto de dinheiro, a gente vai conseguir pagar isso. E nós vamos tentar caminhar. E aí o que aconteceu foi isso, assim, com esse acordo, nós voltamos a pagar os hospitais, voltamos a pagar o SAMUS, as UPAs, e a parte de medicamento, eu chamei todos os representantes, coloquei eles no anfiteatro, ou seja, eram muitos, e sentei e conversei, falei, olha, o que dá para fazer, né? Vocês me dão desconto? Como? Nós vamos ter que fazer uma negociação porque eu preciso pagar, eu vou pagar, mas a gente tem que negociar. E aí dessa negociação a gente chegou numa razoabilidade, vamos falar assim, de planejamento, e assim que eu comecei a executar o planejamento, eles viram que o secretário estadual de saúde era uma pessoa séria. E aí eles voltaram a negociar com o Estado. Então isso foi muito importante, que, por exemplo, na farmácia, de 100% de obrigação do Estado, o Estado só tinha 25% de remédio na época. 75% estava faltando. Então era aquilo, todo dia um mandato judicial obrigando a gente a pagar porque não tinha, né? E assim que a gente conseguiu direcionar isso, a gente fez um planejamento que no final de 2019, dezembro de 2019, nós teríamos pago esses 380 milhões atrasados, mais o que a gente precisaria comprar para fazer a secretaria funcionar. E foi isso que aconteceu. Em dezembro de 2019, a gente estava em dia, com toda essa lista de dívidas atrasadas, de notas fiscais, pagando os hospitais, pagando as UPAs, pagando o SAMUS, né? E assim a gente recuperou o crédito, ou seja, as pessoas começaram a entender que a Secretaria Estadual de Saúde tinha crédito. Isso foi a melhor coisa que nós fizemos, que a gente não tinha noção do que viria em 2020, né?